Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nossa live, sessão 1212 com a Cris de Medeiros. E essa sessão 1212 tem a inspiração de algumas pessoas, muitas eu diria. E a inspiração vem de uma frase: eu nunca sou minha prioridade. Na realidade, essa frase é uma conclusão, né? É uma conclusão do que eu vejo na vida de muitas pessoas. Eu nunca sou minha prioridade. Então sejam bem-vindos, eu sou a Cris de Medeiros, sou especialista em eliminar medos e inseguranças. Sou professor em autoconhecimento. E hoje nós vamos tratar desse nosso tema maravilhoso, eu nunca sou minha prioridade. Ora, vamos lá, vamos começar. Bom, para dizer sobre esse tema, eu nunca sou minha prioridade, eu quero garantir que nós não vamos falar sobre conexões neurais. Não é esse o tema. Também não vou falar sobre saúde física, sobre saúde mental, sobre saúde espiritual, sobre saúde profissional. Também não é a proposta desse tema, tá bom? Quero falar sobre eu nunca sou minha prioridade com bases em coisas que nós acreditamos e que nós acreditamos que estamos fazendo certo, mas não estamos fazendo certo. Tá? Por exemplo, eu nunca sou minha prioridade. Isso nasce de quando eu sempre sou o último lugar em tudo. Todos são primeiro lugar em tudo, todos. Todas as coisas vêm antes de mim. Como assim? Tudo é prioridade na minha vida, menos eu. Como assim, Cris? Porque você costuma pensar no marido, nos filhos, na mãe, no pai, na casa, na comida, e você vai ficando para trás. Você vai ficando para trás. Você não tem tempo para você não tem tempo para ler, para descansar, para se organizar, para tomar um banho gostoso e relaxado, para sentar e ouvir uma boa música. Todos fazem isso, menos você. E todos ganham uma roupa nova, menos você. E todos pedem para sair, para passear, para descansar, menos você. Todos fazem curso disso, daquilo, menos você. Porque você sempre está deixando o outro em primeiro lugar e você em último. Tá. Então, com base nisso, a fala eu nunca sou minha prioridade. Com orgulho, ainda falamos com orgulho, eu nunca sou minha prioridade. Prioridade são os outros. Mas quero dizer que essa não é uma declaração de amor ao próximo, tá bom? Falar assim não é uma declaração de amor. É ao contrário. Ao contrário. Porque quando você fala assim, como é que pode amar o próximo passando por cima de você mesmo? Me diga. Como essa pode ser uma declaração de amor se você passa por cima de você? Se você nunca tem seus desejos realizados, seus objetivos alcançados, se você não pode ter sonhos, você sempre alimenta sonho dos outros, nunca seus, como é que pode dizer que ama o próximo passando por cima de você? Sabe o que acontece? Quando você faz isso, quando você coloca o outro na sua frente, antes de você, em tudo, o outro é um devedor seu. O outro é um devedor. Ele está devendo algo para você. E sabe o que vai acontecer? Você vai cobrar. Vai cobrar de uma forma dolorida até, né? Então, isso não é um amor ao próximo. É deixar o outro como devedor. Isso também não é amor ao próximo porque é um sacrifício. Você está fazendo um sacrifício. Está deixando de olhar para você. Está deixando de se privilegiar para fazer pelos outros. Então é um sacrifício próprio pelo outro. Ué, que amor é esse? Né? Também não é amor ao próximo porque, nesse caso, o amor seria sofrimento. Eu sofro, eu não como. Eu ouvia meu pai dizer, depois que filho tive, nunca mais barriga enchi. Isso é um peso. Então, você deixa de ter coisas para você, para dar para os outros. Né? Então você vive em farrapos,
para que os outros andem etiquetados, alinhados. Você vive com fome para que os outros fiquem de barriga cheia. Você não estuda para que os outros estudem. E depois, como é que fica você? Então, esse tema não é uma declaração de amor. Também não significa doação, porque as pessoas falam com orgulho, eu nunca sou minha prioridade. Prioridade lá é minha família, meus pais, meus filhos, o serviço, todo mundo é prioridade, menos eu. Porque acredita, lembra que eu falei que nós vamos falar de pensamentos, que isso é doação. Então, se há alguma coisa que isso não é doação. Então, um amor, eu fazer pelos outros, eu me colocar em último lugar, isso não é doação. Isso sabe o que é? Obrigação de servir. Serviçais, empregados devem servir, são pagos para isso, mas você não. Então, se você se coloca em último lugar para servir os outros, é uma obrigação de servir. Né? Então, isso não é doação, é obrigação. Que coisa, né? Legal seria se fosse doação, né? Isso também não é doação porque é abandonar-se a si mesmo, é um autoabandono. Você está se abandonando para fazer pelos outros. Olha como o outro fica carregado, cheio de dívida para com você. Né? Mas ele não sabe disso. Ele não sabe, mas você quer que ele saiba que você está entregando sua vida por ele e você quer que ele saiba e que ele faça o mesmo por você. Isso não vai acontecer, né? Porque não está escrito isso. Mas o que é então, Acrísio, esse tema que você está falando conosco? Esse tema de que eu não sou minha prioridade. Eu vou falar sobre procrastinação de suas próprias necessidades. E interessante que se a gente olhar em todos os teóricos, eu falo teóricos, eu fico até com medo de dizer teóricos, porque os teóricos não teorizaram do nada. Eles olharam os acontecimentos e aí disseram, acontece desse jeito. E aí a gente chama de teóricos, mas deviam ser práticos que escreveram, pessoas que escreveram sobre a prática da vida. Né? Então, procrastinar as próprias necessidades. Você tem necessidade. Você tem necessidade de conforto, de lazer, de descanso, de aprendizado, de crescimento, de transformação. Você tem necessidades. Aliás, a mais alta necessidade humana, de acordo com Maslow, é a autorrealização. O que é autorrealização? Se não eu procurar o meu desenvolvimento pessoal, o meu crescimento pessoal. Aquelas coisas, sabe, que ladrão nenhum rouba, está dentro da gente. E quando a gente não faz isso, quando a gente não cresce, não se desenvolve, a gente fica dependente. Dependente economicamente, financeiramente, né? Emocionalmente do outro. Isso não acontece hoje em dia, esse exemplo que eu vou dar. Mas há muitos tempos atrás, né, em lugares remotos do nosso país, mulheres casadas criavam os filhos, 10, 12, 15 filhos. Elas não podiam estudar. Eu vou colocar aqui o carregador do meu computador. Elas não podiam, mulheres casadas tinham 10, 5, 6, 7, muitos filhos. Elas não podiam estudar porque os maridos tinham ciúme, vai que ela conhece um cara mais bonito que eu, mais bonzinho do que eu. Elas não podiam estudar porque tinham que criar os filhos, de repente tantos filhos era por isso. Elas não podiam trabalhar, vai que minha mulher não trabalha, quem trabalha sou eu. Não é? Elas tinham que ficar em casa cuidando de tudo, daquela filharada, que dá um trabalho, né? Filhos são amorosos, mas dá trabalho. Fazer comida, cuidar da vida toda lá. Não podia trabalhar. E o marido tinha as outras mulheres, as mulheres as teudas e manteudas, né? As amantes deles. E elas, essas esposas, tinham que ficar caladas, suportar isso, porque elas não podiam dar um pé na bunda do cara. Porque se fizesse isso, ela ia morrer de fome com 10 crianças,
sem ter nunca trabalhado na vida, fora, com carteira assinada, no emprego, não é? Sem ter estudado. Então elas ficavam reféns, vítimas, não é? Ficavam trancadas. Hoje em dia isso não acontece. Mas quando nós procrastinamos as nossas próprias necessidades, a gente fica dependente. Fica dependente do outro, seja o outro quem for, homem ou mulher, pai, mãe, filhos. Eu encontro hoje tantas mulheres dependentes dos filhos, dependentes emocionais, que não liberam os filhos para crescerem, para sair de casa, porque elas passaram uma vida procrastinando as próprias necessidades. Não é? Necessidade de conforto, necessidade de autocuidado, necessidade de aprendizado, de estudos, de trabalhos. Então elas ficaram assim, presas. Eu estou falando elas, mas podem ser eles, em menor caso, né? Mas vamos no elas mesmo, porque isso acontece, caramba. Vamos deixar de rodeios, né? Ficaram reféns dessa relação, porque procrastinaram as próprias necessidades. E eu estava dizendo que a maior necessidade nossa, de acordo com Maslow, é o autoconhecimento, a autorrealização, eu me realizar enquanto ser humano. E não basta plantar uma árvore, não basta ter um filho e escrever um livro. Eu fiz tudo isso e ainda mais, construí uma casa, eu e minha esposa. Né? Mas não basta só isso. A gente tem que se realizar. E como? Tendo novos conhecimentos, tendo gerência sobre a vida. Não é? Então, a primeira coisa que esse tema trata, quando eu ouço falar eu nunca sou minha prioridade, é procrastinar as próprias necessidades. E segundo, autoesquecimento. Putz, se existe. Lembra aquela frase bíblica? O pior cego é aquele que não quer ver. E autoesquecimento para mim é isso. Você se torna um cego de si mesmo, mas você não quer ver, que você anda esquecendo de você. E se você esquece de você, é porque você não vê valor em você. Que valor você tem? Que valor você tem em você mesmo? Hein? Me diga, qual é o valor que você se dá? Porque isso um dia veio na minha mente, eu gosto de dizer. Sabe qual é a diferença entre uma bijuteria e uma joia preciosa? Todos vamos falar um monte de coisas, né? Valor, tudo mais. É o esquecimento. Ninguém esquece uma joia preciosa em qualquer lugar, não é? Só esquecemos e deixamos esquecidos as bijuterias. E como você se vê, como você se encara? Como uma joia ou como uma bijuteria? Então vamos falar de autoesquecimento. E se você não é prioridade na sua vida, você se vê como uma bijuteria sem valor nenhum. É isso que acontece. Então, se você não tem valor, você coloca valor no outro e fica dependente do outro. Terceira coisinha que eu gostaria de falar sobre o que é esse tema. Eu nunca sou prioridade na minha vida. Autoabandono. E você se abandona a si mesma. Você se abandona. Né? Esquecer é uma coisa, abandonar é outra. Abandonar eu sei que está ali e fica aí. Esquecer, puxa, saiu da minha cabeça. Mas abandonar, eu sei que eu preciso, eu sei que eu mereço, eu sei que eu devo ser melhor, eu sei que eu mereço eliminar medos e seguranças da minha vida, eu sei que eu mereço ser feliz, mas eu me esqueço de mim. Que coisa, né? Como pode? Eu sei de onde vêm essas coisas. Vem lá de trás. Mas não é o momento agora de falar sobre isso. Eu só queria dizer dessas coisas que andam aqui na nossa cabeça e que a gente acredita que está fazendo bem, que eu estou sendo legal se eu digo que eu nunca sou minha prioridade.
Meu marido é prioridade, meus filhos são prioridade, meus pais são prioridade, o mundo é minha prioridade, menos eu. Você está se aniquilando. E daqui a pouco ninguém vai querer mais você. Porque você zerou a sua própria vida. Foi você que fez isso. Bom, falar disso, desse tema, também traz algumas oportunidades, sabia? Eu vejo que falar de eu nunca sou minha prioridade é uma oportunidade. E eu vou dizer por quê. Porque falando desse tema, você pode organizar a vida daqui para frente e daqui para trás. Falando sobre esse tema assim, você organiza a sua vida daqui para frente e daqui para trás. Mas que coisa doida é essa, Cris? Como daqui para frente se o importante é viver o agora? O importante é viver o agora. Mas se eu não ajustar as coisas do passado, eu não consigo viver o agora. O agora ele vem maquiado de coisas do passado. Então, para eu ajustar a minha própria prioridade, sair do último lugar e vir para o primeiro, eu devo reconhecer que eu tenho sim valor. Mas por que eu falo isso? Eu tenho sim valor lá no passado. Porque eu concluí lá no passado que eu não tinha valor. Pelas coisas que aconteceram na minha vida. Sabe? Eu disse que um dia que eu falei que eu queria ir para o seminário, o padre foi lá em casa e minha mãe disse, pode levar o menino, rápido, muito rápido. Ali naquele momento eu acreditei que eu não tinha valor para aquela mãe, para aquela mulher. E isso rompeu muitas coisas dentro de mim, que só depois que eu consegui reconhecer o meu valor e que eu merecia ser cuidado e não só cuidar dos outros, é que eu mudei a minha forma de pensar e pude me relacionar melhor com as pessoas. Então, resolver para trás significa eu sim, mamãe, eu sim, papai, eu sim, família, tenho valor. Eu tenho valor, ainda que vocês tenham me abandonado, me rejeitado, me desprezado, eu sou uma pessoa valiosa, eu não sou bijuteria. E eu tenho valor. Eu mereço ser cuidado e não só cuidar dos outros. Preste bem atenção nisso. Porque quando você acredita que deve só cuidar dos outros, você não percebe que você está se desprezando e reduzindo o seu valor. Agora, quando você tem valor, ei, vou cuidar de mim, peraí, vamos entrar na ordem, primeiro eu, depois vocês, mas isso é um assunto para daqui a pouco, tá? Então, reconhecer que tenho valor lá no passado e merecer ser cuidado e não só cuidar dos outros. Tá? Segundo, resolveu para frente, né, que eu falei? Então, fazer certo, daqui para frente. Fazer certo. E como que é, Cris, de fazer certo? Respeitar-se. Respeitar você. Respeita você. Porque só quando você estiver se respeitando, você vai permitir que pessoas se aproximem apenas se elas respeitarem você. Agora, se você não tem respeito, não tem valor, você deixa que pessoas que não respeitam você se aproximem. E aí você diz, eu tenho dedo podre. Não, você não tem dedo podre, você só não se respeita. Quando você se respeitar, se priorizar e reconhecer, eu mereço sim, eu mereço ter uma autorrealização, conquistar, fazer, descansar, aprender, fazer curso, ser melhor, é que eu, me respeitando, só permito que pessoas se aproximem se me respeitarem. Aí as relações mudam e eu encontro muita gente que não consegue ter relações não venenosas, relações sadias. Por quê? Porque elas têm baixa autoestima, se amam menos, se respeitam menos, né? Eu também, quando eu passo a fazer certo daqui para frente, eu passo a me afastar de pessoas abusadoras. Porque eu não vou abusar mais de mim. E abusar de mim não, vamos lá, mais uma vez, mais um mês, mais um ano, eu fico em casa e vocês vão fazer o curso de vocês. Mais uma vez, mais um final de semana, eu fico em casa e vocês vão passear. Mais uma vez, vocês comprem tudo para vocês, eu não compro nada para mim.
E você fica no lugar, você está se abusando. Não são os outros que estão abusando de você, é você. E aí as relações abusadoras ficam próximas de você. Né? Você atrai isso. Então, fazer o certo, como eu disse, daqui para frente, fazer o certo é colocar-se em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Poxa, Cris, mas vão me chamar de egoísta. Ah, pois é, né? Esse não é seu perfil. Ser egoísta. Por quê? Por que não é? Porque você viveu fazendo tudo pelos outros. Tudo pelos outros e nada por você. Então você não é egoísta. Esse não é seu perfil de ser egoísta. Né? Quem diz isso, quem diz você é egoísta, é porque quer ver você cuidando deles e não de você. Sabe? Quem diz isso, você é egoísta, é porque está achando ruim que você resolveu pensar em você um pouco. E eles estão se sentindo abandonados. Ei, cuidem deles. Eles cuidem deles. Não é? Então, desse jeito. Então, é importante você olhar. Não é egoísta. Não é egoísmo. Nunca é egoísmo. Aliás, é bíblico. Amar o próximo como igual a si mesmo. Então, se você não se coloca em primeiro lugar, você não pode colocar o outro em primeiro lugar. Não é? E pela lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, no mesmo tempo. Né? Então, é você. Se eles entrarem, você sai. E como sempre, você já sabe o resultado quando você não é prioridade na sua vida. Você é esquecida, abandonada, desprezada, perde a vida e daqui a pouco ninguém quer mais você. Ainda vão culpar você porque não fez tudo o que devia ter feito do jeito que eles queriam, não é mesmo? Então, se eu olhar para mim, você pode dizer, mas se eu não olhar para mim, eu não olharei para o outro. Mentira. Ao contrário. O seu olhar pleno para você vai tornar o seu olhar melhor para o outro, sem peso, sem culpa, sem carga, sem débitos. Você está bem? A gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só dá aquilo que a gente tem. Se você se esvazia, não tem nada em você, o que você vai dar? Se você nunca recebeu nada de você, se você não descansa, se você não cuida do seu cabelo, das suas unhas, qual foi a última vez que você fez a unha? Não é? Se você não pode sair, se você não pode descansar, se você tem que ser a escrava o tempo todo em casa, no trabalho, ah, caramba. E aí, o que você dá para o outro? O azedume. Você dá o que te falta. Então você dá com dor. De novo eu, né? Então, quando você fizer isso, olhar para você, você estará sendo atendida. Você estará se tornando feliz e os outros vão ser felizes com você. Você já deve ter vivido com alguém que é infeliz, não já? Não já? É triste, né? Estar do lado de alguém infeliz, é a coisa pior do mundo. Então, se você não se atender, se você se esquecer, se você se abandonar, você vai estar triste e as pessoas do seu lado vão estar assim também. Né? Então, qual que é o jeito errado de fazer isso? Eu nunca sou minha prioridade, então eu vou me priorizar agora. Agora a Cris falou, eu vou me priorizar. Qual que é o jeito errado de fazer isso? Vou já prevenir você, né? Para você fazer as coisas certas. Qual é o jeito errado de fazer? Esquecer totalmente do outro. É como se o outro não existisse. Né? Ninguém à sua volta existe. Né? Esquecer disso. Então isso é um jeito errado de fazer. Não, você vai se priorizar, mas vai lembrar que existe o outro também. Você não pode ir para o outro extremo. Você estava num extremo. Tudo para os outros, nada para mim. Agora você vai para o outro extremo. Tudo para mim, nada para os outros. Não, tá errado. Tá errado. Né? Então, abandonar, isolar, se isolar, acabar com todas as relações, casamento, acabar com as relações com os filhos e cuidar única e exclusivamente de você. Você estando nesse convívio, isso é um jeito errado. Isso é um jeito errado, tá bom? Então, não faça isso. Esse é um jeito errado. Bom, qual é o jeito certo? Então, tá bom.
Se for preciso, peça ajuda. Ah, eu quero fazer um curso. Pede ajuda. Mas eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. Pede ajuda. Pede ajuda. Ô pai, ô mãe, eu não é para uma boate, não é para uma balada, não é para cigarro, não é para cerveja, é para meu autoconhecimento, é para meu desenvolvimento interno. Arruma a grana aí. Arruma a grana aí. Né? Faz isso. Porque você já pediu para tanta besteira e agora na hora mais importante da sua vida você não quer pedir. Quando você ajusta a sua cabeça, aí você quer ser, não, eu tenho que me virar sozinha, aí as coisas vão ser difíceis. Pede ajuda, apoio para o marido. Marido, é o seguinte, vamos lá, eu quero fazer um curso, eu quero que me ajude nisso. Meu dinheiro não dá ainda. Eu quero que me ajude, vai ser importante para mim, para nós dois, para os nossos filhos. É ou não é? Faça isso. Ora, senão não vai para frente. Se for preciso, peça ajuda. Outra coisa, hein? Sério. Saia do vitimismo. Sabe por quê? Porque a vítima não vence nunca. Ai, eu não tenho. Ai, eu não consigo. Ai, eu tô desempregado. Caramba, você vai viver isso a vida inteira. Você vai ficar com o pires na mão o tempo todo pedindo que tenham pena de você, mas você falou que era para pedir ajuda, peça ajuda, mas vitimismo não, né? Vitimismo, eu tô tão mal. Ei, para com isso, assume a sua vida, né? Sai do vitimismo, do coitadismo e diga, pô, eu tô ferrado, eu tô fudido mesmo, mas eu quero ajuda sua. Vamos lá, eu quero sair, eu quero entender por que eu ando com medo de tudo, me sentindo assim, perdido na vida. Então, me ajude, porque quando você mudar isso dentro de você, você vai mudar a sua presença, você vai encarar a vida. Né? Assuma os custos da mudança. Não se muda um estado pela forma, pelo pensamento que criou esse estado. Então é preciso ter pensamentos novos para sair desse estado. Dentro desse estado em que você se encontra, você não muda. É preciso ter pensamentos novos para sair desse estado. Então, assuma os custos da mudança. Hoje é custo. Quando você mudar, você vai ver que foi investimento. Não dá para você acreditar, caramba, eu quero mudar. Eu quero ser mais feliz, eu quero ser melhor, mas eu quero fazer curso grátis. Quanto custa você ser melhor e mais feliz? Grátis? Para. Ou você evolui, ou grátis vai te dar o que você já tem. Sai dessa vida. E também, estabeleça algumas rotinas pessoais para cuidar de você. Estabeleça rotinas pessoais para cuidar de você. Se você não fizer isso, você vai estar em último lugar sempre. É claro, para estabelecer essas rotinas, você vai ter que negociar com o marido, com a família, não é? Negociar o quê? Tempo. É importante. Olha, eu preciso de 2 horas por semana para estudar, para fazer um curso. Eu preciso de dinheiro para fazer isso. Então você vai negociar. E da onde vem? Vem do passeio de vocês no final de semana, vem da festinha, vem do sapato novo, vem do shopping, do cinema. Vamos lá, minha vez. Negocia. Negocia espaços. Olha, eu quero um tempo, dá licença, eu quero ficar aqui no meu lugar, vou meditar, vou fazer o curso aqui quietinho, né? Isso encaixado. Então seja a prioridade na sua vida. Se você não for, é falso. Tudo que você faz pelo outro, porque você faz deixando ele em dívida. E você vai se derrotar. Então seja o protagonista da sua vida. Queira, eu quero mudar. E para isso eu vou investir, para isso eu vou assumir os custos da minha mudança. Seja o protagonista, pega no volante do seu carro. Para de ser passageiro. Para de ser passageiro, seja quem dirige. Mas é isso mesmo, curso. E não é só curso não, treinamento. Porque Bíblia está aí para a gente ler, mas ninguém muda. É curso.
E não é curso grátis, não, é curso pago, que tem valor, que é profundo, que transforma mais de 5.000 vidas, é isso mesmo. Não tenha dúvida não, é desse jeito. Enquanto vale, quanto custa você ser melhor? Quanto custa você ser dono da sua vida? Quanto custa isso? Quanto você já entregou de dinheiro para os outros? Quanto você já entregou de dinheiro no cinema, na cerveja, no carro? Quanto você já entregou de dinheiro para os outros e nunca para você? Quanto? É curso. Isso é autoconhecimento, coisa que o mundo esqueceu, que políticos esqueceram, que religiosos esqueceram. Mas se eu me conheço, eu sou independente. E eu amo de verdade, eu não sou escravo. É isso. Né? Então não economize quando o assunto é autoconhecimento, quando o assunto é desenvolvimento pessoal, quando o assunto é ser melhor. Não economize em você, valorize você. Tá? Então para com essa história, eu nunca sou minha prioridade porque eu amo os outros, isso não é amar. Tá bom? Um beijo muito grande, fiquem bem, até a próxima sessão 12/12 na quinta-feira. Vai lá, um abraço!